aos Romanos, capítulo 11. Vamos ler do 11 ao 24. Capítulo 11, a partir do versículo 11 ao 24. Vamos falar nesta noite sobre o zambujeiro e a oliveira. Isso, você pode colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Como o Pedro Juarez citou, 13 livros do Novo Testamento, dos 27, foi Paulo que escreveu. E alguns acreditam que o livro aos Hebreus também foi o apóstolo Paulo, então seria 14, então ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, que vai de Mateus a Apocalipse. E ele escreveu essa carta aqui devido à sua importância. Ela foi colocada na ordem primeira. Romanos 11, do 11 ao 24, todo mundo encontrou? Alguém não encontrou? Tem alguém procurando aí? Tem? Não. Vamos ler. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Sabe o que é emulação? Não. Ciúme. Então, ele está dizendo que por causa da queda de Israel, porque Israel rejeitou, os gentios alcançou a salvação, e isso gerou neles ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Vai chegar esse dia, glória. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Ou seja, ele escreve agora invertido. Assim como os gentios foram alcançados agora pela salvação, e os judeus, que é da carne dele, Paulo é hebreu, Paulo é judeu, da tribo de Benjamim, ele também gostaria que essa salvação que os gentios creram, que também os judeus, seus irmãos patrícios, também tivessem esse ciúme, não de forma pejorativa, mas um ciúme, um zelo por também alcançar a salvação. Versículo 15: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Versículo 17, que é o versículo central da mensagem desta noite. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, é feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Já tinha ouvido essa palavra aí, zambujeiro? Não? Vamos aprender hoje o que é isso aí. Que bicho é esse? Que trem, como diz o mineiro, que trem é esse aí? Zambujeiro, que é isso? Versículo 18: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Olha aí, tem uns que pregam que Deus é só amor. Não, Deus é amor, bondade. Deus também é justiça, severidade. Mas, para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira,
também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Versículo 24 e último. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Pode dizer amém? Amém. Oremos, Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor, diante desse texto sagrado que foi escrito sim por um homem, mas inspirado pelo teu Santo Espírito, a qual além desta carta deixou-nos mais 12 cartas, 12 epístolas, 12 ensinamentos para a igreja do Senhor. E hoje nós tomaremos posse desse texto sagrado para aprendermos de Ti, para trazermos aplicações para a nossa vida pessoal e principalmente para a nossa vida espiritual. Está aí a tua igreja, Pai, que necessita de ser alimentada. Está aí, Senhor, o povo que vai morar no céu. Eis-me aqui, Senhor, responsável nesta noite como mordomo, como garçom, Pai, neste lugar, para trazer o alimento para o teu rebanho. Me usa, Pai, como instrumento, que aquilo que o Senhor me revelou, Pai, que o Senhor agora possa iluminar e possa nos trazer a aplicação para as nossas vidas. Destampa os ouvidos, toda a resistência do reino espiritual, todo inimigo que se levanta, Pai, no reino espiritual, para poder impedir, inibir que a tua palavra alcance os corações nesta noite. Nós repreendemos e cremos que a tua palavra, como uma espada, ela cortará, Senhor, os corações, dará entendimento, para que nós saímos daqui, Senhor, edificados, que nós saímos daqui, Senhor, alimentados pelo poder da tua palavra. Fala, Senhor, que a tua igreja ouve, nos dê uma boa palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Pode tomar seu assento. Se é bom fundo aí, pode colocar bem baixinho. Livro de Romanos. Bendito seja o nome do Senhor. Escrito pelo apóstolo Paulo, escreveu por volta do ano 57 depois de Cristo. Ele estava em Coríntios, perto do fim da sua terceira viagem missionária. Ele estava como hóspede na casa de Gaio. Está lá em Romanos 16, 23. Ao contrário do que pensa e afirma a tradição católica, que foi Pedro que fundou a igreja de Roma. A igreja de Roma não foi fundada nem por Pedro, nem por Paulo e nem por nenhum dos apóstolos diretamente. Não foi igreja implantada como foi em Coríntios, como foi em Éfeso, em Gálatas, Filipenses e outras cidades, outros países foram implantadas a igreja pelo apóstolo Paulo. Ele até tinha vontade de ir até Roma. Ele até cita nas suas cartas que deseja muito ir a Roma e a Espanha para poder conhecer os irmãos e a igreja que ali estava. E provavelmente essa igreja ela começou, foi no Pentecoste, em Atos 2, e o versículo 10 diz ali que tinha muitas nacionalidades, tinha pessoas ali de mais de 10 nacionalidades. Atos 2 e 20 diz: Atos 2 e 10. E Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Então, naquele dia do Pentecostes, aquela festa que tinha uma vez por ano, era a festa 50 dias após a Páscoa, por isso Penta, 25, 50, Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. O povo se reunia para esta festa, e ali naquele dia estava aquelas mais de 10 nações ali, mais de 10 povos, né? No 9 de Espartos, Medos, Elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia. Então havia diversas nacionalidades naquele lugar, e também estavam ali cidadãos romanos, e que ali, cheio do Espírito Santo, todos começaram a falar novas línguas, e o povo se espalhou, e a palavra de Deus se espalhou também. Dois propósitos, Paulo escreve o livro de Romanos, escreve essa carta. Primeiro, os romanos ouviram boatos falsos sobre sua teologia. Daí ele achar necessário esclarecer o que já pregava
há 25 anos. Por quê? Porque o povo é da tradição do judaísmo, a tradição de que devia ser salvo pela lei, a tradição que devia sacrificar o cordeiro, a tradição da Páscoa, a tradição dos ritos mosaicos. E aí veio Jesus, já tinha morrido, ressuscitado, ascendeu aos céus e deixou este evangelho que era novo. Então pensa na cabeça de alguém que já há séculos, há gerações, desde Moisés foi aproximadamente 1600 anos antes de Cristo. E Deus deu a ele a lei, 1600 anos seguindo aquele rito. E chega Jesus e fala: ó, daqui para frente é a graça, daqui para frente a lei eu já cumpri, é só me seguir. Então, para virar a mente, para virar a chave daquele povo, muitos acharam que a teologia de Paulo, que não é a teologia de estudar o grego, aramaico, hebraico, não, a teologia dele é de Cristo. Teologia quer dizer estudo de Deus, e nós temos que praticar nossa teologia sempre, estudar Deus sempre. Faça a sua teologia em casa sempre, estudando a palavra de Deus. Isso é teologia. E o segundo propósito, ele queria corrigir problemas causados aqui, ó, dos judeus para com os gentios, por causa dos rituais, e dos gentios para os judeus, porque a forma de viver deles era diferente. O tema da carta de Romanos é a revelação da justiça de Deus. Deus é justo, tanto para o amor quanto para o juízo. Ele fala em Jeremias 18: se eu falar contra uma nação que eu vou derribar, que eu vou matar, que eu vou destruir, se aquela nação que eu falar contra se arrepender, eu também tiro o mal que eu falei que ia fazer. Quer um exemplo? Nínive. Jonas entrou, falou: em 40 dias Nínive vai ser destruída. Deus falou contra aquela nação, sim ou não? Falou. Ia destruir, não ia? Em 40 dias. E aí o rei, o povo todo se arrependeu, Deus foi e tirou o juízo. Foi lido pelo governador Moed, que as bênçãos vão te acompanhar se você obedecer. E no mesmo capítulo 18 de Jeremias, no contexto, ele continua dizendo: se eu falar bem de uma nação que eu vou abençoar, que eu vou prosperar, que eu vou edificar, se aquela nação desobedecer e fizer mal, eu tiro a bênção. Aconteceu ou não com Israel? Levada cativo para a Babilônia, levada cativo para os assírios, dali surgiu os samaritanos, uma contenda e uma guerra até hoje, por causa da desobediência. Paulo trata que tanto judeus como gentios estão debaixo do juízo de Deus e que necessitam serem justificados para serem salvos da ira de Deus. Não é porque Deus escolheu o povo israelita, porque é o povo escolhido. Eu amei Jacó desde o ventre da sua mãe Rebeca, que o povo de Israel pode fazer o que quiser, que Deus vai passar a mão na cabeça. Deus, como pai, não passa a mão na cabeça de nenhum dos seus filhos, israelita ou gentil, povo da lei ou a igreja. Deus não passa a mão. Deus é justo, irmão. É o mesmo peso e a mesma medida. Só através de Jesus encontra-se esta justificação. E é o que ele trata no capítulo 5 de Romanos. O capítulo 2 vai tratar sobre a justificação. O que é alguém ser justo? Pelas minhas obras? Pela obra de Cristo. Então, quando você está em Cristo, aí você é justificado, aí você é santo. Saindo de Cristo, nós somos mais miseráveis pecadores. Deus olha para nós, como o presbítero João citou, 1 João, capítulo 2, versículo 1: filhinhos, não pequeis. Aí nós pecamos. Estamos em Cristo, temos um advogado, e ele intercede por nós. Então nós merecemos a condenação. Essa condenação foi sobre Jesus. Ele pagou o preço, ele é justo. Então, estando nele, nós somos justificados. É o que Paulo trata em Romanos 5. E ali o crente demonstra que recebeu o dom divino da justificação ao morrer com Cristo para o pecado. É Romanos 6. Ele trata sobre a nossa libertação e a nossa luta com a justiça da lei de Deus. Em Romanos 7, nós somos adotados como filho de Deus, recebendo nova vida, segundo o Espírito, o que o conduz à glorificação. Então é um processo. Nós passamos por um processo: justificação, santificação, para depois a glorificação. Nós já fomos justificados quando você confessou sua vida a Cristo. Quando você entregou sua vida a Cristo, aí você passa a ser justo. Você continua caminhando. Nós estamos no processo hoje
da santificação. É buscar ser santo todo dia o pecado vem. Todo dia vem as tentações. Como o irmão Ed falou, até Jesus passou pelas tentações. E nós estamos nesse processo de santificação. E a glorificação, pastor Marcelo? Só no arrebatamento. Aí no arrebatamento, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Aí no arrebatamento nós seremos glorificados, receberemos corpos glorificados, receberemos novo nome, vestes brancas e se encontraremos com o Senhor Jesus. Deus está levando a efeito o seu plano da redenção, a despeito da incredulidade de Israel. E é isso que ele trata no capítulo 11 desta carta. O futuro de Israel, que começou a se formar como povo através de José no Egito, quando sua família, tendo como cabeça o seu velho pai Jacó, subiram por volta do ano 1900 antes de Cristo. Quando aquela fome assolou a terra, ele tinha tido a visão, o sonho, Deus deu para ele os sonhos do que iria acontecer no futuro. E quando aconteceu, ele estava como governador. E aí a família dele sobe, ele pede para Faraó uma terra, Faraó dá a terra de Gósen. E José, com a sua família, os 70 almas sobem e fica naquela terra de Gósen. Aqueles 70 se tornam hoje a nação de Israel, um povo que foi escolhido na eternidade. Por que Deus escolheu? Não vou saber te responder, a Bíblia não vai responder. Diz que Deus amou Jacó, Deus amou Israel, é o povo que ele escolheu. Bom, quando Deus escolhe, Deus não tem critério, Deus não tem que dar explicação para mim e para você. Bendito seja o nome do Senhor. Você é escolhido. Às vezes as pessoas perguntam, mas ele, Deus te escolheu, por quê? Porque ele te ama, porque é a escolha dele. Deus escolheu Israel, por quê? Porque Deus amou Israel. E é o povo escolhido. Aconteça o que aconteceu com Israel, Israel sempre existirá no plano divino. Israel, irmão, já foi tentado ser destruído essa nação. Israel passou por guerra. Israel foi levado cativo no ano 586 pelos babilônicos, por Nabucodonosor e pelo seu capitão Nebuzaradan. Israel foi levado em parte pelos assírios, também foi levado cativo, foi trazido povos para dentro da sua nação. Israel foi oprimida, suprimida. No ano 70 desta era, Israel sofreu a diáspora pelo imperador Tito. Invadiu Israel, derrubou o templo, destruiu tudo, forçou, abusou, matou. E a nação fez o quê? Fugiu daquela tortura, se espalhou pelo mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas continua sendo nação, porque foi Deus que escolheu. Mesmo que ela desobedeça, Israel continuará existindo no plano divino. Em 14 de maio de 1948 é declarada a sua independência como país Israel. Este é o povo amado do Senhor, desde sempre, e apesar das suas desobediências e incredulidade, é o povo amado de Deus. Capítulo 11 de Romanos, nós vemos aqui, o versículo 2, voltando aí uns versículos, Romanos 11, versículo 2, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. O conhecer aí, está na mesma linguagem de quando Adão conheceu Eva, teve relação com ela. O conhecer aqui de Deus com Israel fala de relacionamento. Deus tem relacionamento com Israel. Deus tem um amor por Israel, irmão, que é incondicional. Aleluia. Deus não rejeitou o seu povo e terá sempre um remanescente. Lembra de Elias? E ele cita aqui no contexto, continuando no versículo 3: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que ele diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram joelhos diante de Baal. Terá sempre um remanescente, ainda que uma multidão vai para o caminho errado, ainda que 90% de judeus forem incrédulos quando o Messias veio, mas ainda tem o remanescente.
a israelitas, irmão, que creem em Jesus. Sim ou não? Sim. Alguns, a maioria, se você for lá hoje, os que seguem o judaísmo, eles não creem. Quem foi Jesus? Foi um grande homem, passou por aqui, fez milagre. Ele era o Messias? Não, estamos aguardando o Messias. Eles estão aguardando o Cristo ainda. E nós já cremos que ele veio, morreu, ressuscitou. A maior parte dos judeus ainda acreditam que o Messias virá. Ele virá da forma que eles esperam, montado num cavalo branco, glorificado, vai voltar junto com a igreja, depois do arrebatamento, vai tratar com eles, vai guardar eles do anticristo, e vai fazer os povos novamente. Bendito seja o nome do Senhor. A sua maioria está esperando o Messias. E nós, os gentios? Aí a partir do versículo 11 que nós lemos, Paulo vira para os gentios. Ele fala aos judeus. Ele está falando da justiça de Deus. Ele começa pelos judeus. Esses judeus aqui que rejeitaram, Deus vai tratar com eles. Mas para nós, os gentios, a porta da graça foi aberta. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus 27:51, e quando Jesus morreu, expirou que ele morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O acesso que era só para o sumo sacerdote, agora está livre para mim e para você. Podemos entrar no Santo dos Santos 24 horas por dia. O acesso está livre. Nós somos o templo. Nós carregamos a presença de Deus em nós, através do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. O futuro de Israel, bendito seja o nome do Senhor, está nas mãos de Deus. E a porta da graça foi aberta a nós. Nós que não somos judeus, mas alcançados pela fé em Jesus o direito à salvação. E é o que João começa escrevendo no capítulo 1 do seu Evangelho. João 1, versículo 11 e versículo 12, é o que ele diz: veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o receberam. Ao 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Essa rejeição, meu Deus, nós somos muito gratos a Deus pela salvação da nossa alma, porque a salvação vem dos judeus e era só para os judeus. Nós estaremos condenados à morte e ao inferno se não fosse Jesus morrer na cruz do Calvário por nós. E eu estava meditando hoje essa palavra, meditando já há 2, 3 semanas eu queria trazer, mas Espírito Santo não deixou, permitiu hoje trazer essa palavra sobre o Zambujeiro e a Oliveira. Já vamos chegar lá, já. E desde o Velho Testamento, irmão, desde o Velho Testamento, Deus vem mostrando a salvação para todos. Ele escolheu o povo judeu de Israel. O povo de Israel tomou a terra de Canaã, herdou a terra prometida, e lá dentro Deus salvou uma prostituta chamada Raá. E ela era judia, hebreia? Não, cananeia. Mas porque ela poupou, porque ela guardou os espias, ela e a família toda foi guardada. Deus vai mostrando no livro de Ruth, uma moabita, a sua ascendência cometeu incesto. Seu pai, o seu ancestral foi Ló, que teve relação com 2 filhas, que gerou filhos. Meu Deus, foi neto e filho ao mesmo tempo. E nasceu, de uma filha nasceu com os amonitas, Amon, e do outro filho nasceu, da outra filha nasceu Moab, que são os moabitas, que é da onde vem Ruth. E Jesus veio da descendência de Raab, da prostituta. Jesus veio da descendência de Ruth, uma moabita, de uma ascendência de incesto, de um relacionamento de pai e filha. Bendito seja o nome do Senhor. E vem mostrando desde o Antigo Testamento que Ele é um Deus de salvação para todos, aqueles que aceitar Ele, a todos que o receberem, a todos que creem nele. Deus não faz acepção de ninguém, irmão. Deus não olha para a cor da pele. Deus não olha para a conta bancária se tem dinheiro ou se não tem. Deus não olha para a sua casa se tem escritura ou se é do terreno público. Deus não olha para a sua parede para ver se tem um diploma de graduação ou pós-graduação. Deus não olha para a sua carteirinha se é membro ou se é pastor. Deus olha para a sua alma e te amou do jeito que você é. E se você quer e o aceitar, você passa a ser filho dele. Glória a Deus, aleluia. E por que o povo de Israel rejeitou Jesus?
abriu a porta para nós, os gentios, todo aquele que não é judeu, mas gentio. Bendito seja o nome do Senhor. E aí fomos como filhos adotivos. Deus nos adotou. Que honra ser filho adotivo de Deus. E aí nós fomos enxertados na oliveira. Bendito seja o nome do Senhor. E é o que vamos falar nesta noite, tema central da mensagem. Oliveira, ramos verdadeiros, ramos enxertados, zambujeiro. Enxertar, segundo o dicionário, é fazer juntar, é acrescentar-se, é introduzir, é inserir. Não só no contexto aqui da figura que Paulo usa na agricultura, daquela planta chamada oliveira, mas também é enxerto no corpo humano. Às vezes precisa fazer uma cirurgia e ele tira o osso do lugar e tem que fazer um enxerto ali com carne para poder cobrir. Bendito seja o nome do Senhor. Também no vocabulário nós podemos aplicar, enxertar aquela palavra naquele contexto. Bendito seja o nome do Senhor. Então enxertar é você inserir algo em algo que já existe. Oliveira. Quem é a oliveira? Paulo cita aqui. Versículo 24. Porque se tu foste cortado, versículo 24 do Romanos 11, porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira. Quem é essa oliveira? Jesus. Ele é a oliveira. A oliveira é uma árvore que produz azeitona. Serve para comer, para fazer azeite, que é usado para ungir e também como remédio. Escutou essa palavra que as 2 semanas sobre o bom samaritano? Nas 2 semanas, uns 2 domingos atrás a gente falou sobre o bom samaritano. Lucas 10:34. Aquele bom samaritano trouxe vinho e trouxe azeite e já aplicou nas feridas. O azeite também era usado de forma medicinal. Bendito seja o nome do Senhor. E sabe o que significa Cristo? Em hebraico é Messias. Cristo é uma tradução do Messias hebraico. E Cristo é o grego de Messias. E Cristo quer dizer ungido. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como da oliveira se tira a azeitona, se espreme. Por isso que ele foi orar no Getsemane, Moed. Sabe o que significa Getsemane? Lugar da prensa, lugar de pensar. E ele, como oliveira, e o fruto da oliveira e a azeitona, ele foi prensado. E ali saiu o melhor azeite, o Cristo ungido. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Que a maior prova que Cristo é esta oliveira. E ele também nos unge com o seu Espírito Santo. 1 João 2:27. Bendito seja o nome do Senhor. Primeira carta a João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O Cristo, o ungido, transcendeu, ou transportou, transferiu esta unção para mim e para você. Você também é ungido. Aleluia. Ele nos deu autoridade. E a igreja deve ungir com óleo, como diz nosso amado irmão Tiago, capítulo 5, 14 e 15. Tiago diz: está alguém entre vós enfermo, doente?
chama os presos e unjam com óleo. Glória. Da onde que vem esse óleo? Da onde que vem essa unção? Vem da oliveira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e ela continua sendo medicinal no âmbito espiritual. O óleo traz bálsamo, o óleo traz cura para as nossas feridas abertas, ferida que os diagnósticos humanos não conseguem encontrar, tomografia não vê, ressonância magnética não detecta, enfermidade na alma, mas que com a unção do óleo da oliveira verdadeira, nós somos curados no corpo e na alma. Glória a Deus. E os ramos quebrados, quem são? Aleluia. Oliveira é Jesus. Versículo 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, quem são esses ramos quebrados? Os ramos quebrados são os judeus que rejeitaram Jesus. Está no 17. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, aí veio para os gentios, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Quem é a raiz da oliveira? É Jesus. Não te glories contra os ramos, e se contra eles gloriares. Já li, 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade, aos judeus, foram quebrados pela sua incredulidade. E tu estás em pé pela fé. O que nos liga em Cristo é a fé. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Você pode fazer obra de caridade, você pode doar tudo que tiver, pode dar o seu corpo para ser queimado vivo, você pode fazer missão, onde você quiser fazer, deve fazer, tem que fazer, mas o que nos salva, irmão, é a fé. Você pode dar o dízimo, você pode tomar ceia, você pode batizar nas águas, batizar no Espírito Santo, falar profecia, falar em mistério, ter os 9 dons, mas se você não tiver fé, você vai para o inferno. Você pode não ter nada disso, mas você creu? Romanos 10:9. Se com a boca confessou, coração você creu que Cristo ressuscitou dos mortos, será salvo. E quem é salvo vai contribuir com a obra. Quem é salvo vai buscar o batismo nas águas. Quem é salvo vai buscar os dons do Espírito Santo. É automático. Mas esses ritos, irmão, só participar da ceia uma vez por mês, e você acha que está salvo? Porque se desceu as águas, você está salvo. Quem perseverar até o fim, este será salvo. Olha o versículo 21, para a gente fechar a leitura aqui dos ramos quebrados. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Só que os judeus não foram quebrados por Jesus, Moed. Eles mesmos se quebraram. Eles rejeitaram. Irmão, Cristo passou 33 anos e meio aproximadamente na terra. 3 anos e meio foi seu ministério, pregando para judeus. E quando ele mandou os 12, ele falou: ide primeiro as ovelhas perdidas de Israel, pregar em Jerusalém, primeiro para os meus, Judéia, depois você desce para Samaria, e vai até os confins da terra. O evangelho era para ser pregado para o mundo inteiro, mas tinha que começar por Jerusalém. Eles se quebraram quando rejeitaram o Filho de Deus. O Senhor voltará a tratar com Israel no futuro. Deus os salvará. Estão cortados por enquanto. O Messias voltará para levar o seu povo, os da sua carne, seus patrícios, que era patrício de Paulo também. Só que Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios, sendo judeu. Deus é lindo. Paulo traz provas contundentes que Deus salvará Israel, os ramos que foram quebrados. Aí nós vamos chegar agora nos ramos que foram enxertados. Zambujeiro. O que é isso? Que palavra feia. Zambujeiro. Zambujeiro, irmão, vou te falar agora o que é. É uma oliveira brava. Ela não dá fruto.
E se dá fruto, é fruto ruim. Ela dá espinho, dá carnes, frutos amargos, impróprios para o consumo. Aí Jesus pegou esse zambujeiro, assim, dessa oliveira brava. Aí ele enxertou na oliveira verdadeira. Aleluia. A oliveira tem lugar para os ramos que foram quebrados, e tem lugar também para o zambujeiro, para a oliveira brava que foi enxertado nele. Oh, glória! O zambujeiro enxertado na oliveira, o natural, e que a raiz fosse da oliveira. O zambujeiro, irmão, que é enxertado, o zambujeiro, a oliveira brava, que é enxertado na oliveira, a tendência é o quê? É transferir. É a oliveira se transformar no zambujeiro da oliveira brava, no modo natural. Se você pegar qualquer, sei lá, um limão, e você enxertar numa laranjeira, aquela laranja vai começar a dar fruta amarga, azedo, porque ela vai começar a tomar as características do limão. O modo natural. Aleluia. Mas quando Deus pega esse zambujeiro, essa oliveira brava aqui, ó, enxerta na oliveira verdadeira, bendito seja o nome do Senhor, aí acontece o sobrenatural, irmão. Aí é o contrário. Aí a seiva que tem naquela oliveira começa a enxertar na natureza do jambuzeiro, da oliveira brava. É o que ele diz no versículo 24. Olha aí, ó. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, natural, e contra a natureza, olha aí, ó. Deus é lindo, irmão. Deus confunde. 1 Coríntios capítulo 1, do 27 em diante, ele pega as coisas que não são para confundir as que são, ele pega as pequenas para confundir as grandes, ele pega a que não é para confundir a que é. Quem se acha que é, não é nada, porque só quem é Cristo. Aí quando você se humilha, é ele que te exalta. Quando você perde, ele ganha por você. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele diz, ó, versículo 24: porque se tu foste cortado no natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria natureza. Deus pega esse zambujeiro aqui, a oliveira brava, enxerta na oliveira, a seiva de lá passa para cá. Bendito seja o nome do Senhor. O pecado é parte da natureza do homem, que é escravo dele. A Bíblia diz em Romanos, o próprio autor, o próprio livro de Romanos 3,23, porque todos pecaram. Todos, judeus, gentios, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso, o homem sem Deus é amargo. Ele não tem alegria, ele não tem paz, ele não consegue perdoar, ele não consegue amar, ele não consegue viver em harmonia, ele é inimigo de Deus. E é o que Isaías, o profeta messiânico, escreve em Isaías 59 e versículo 2, irmão. O que nos separa de Deus. Só tem uma coisa que separa de Deus. Não é a cor da pele, não é a roupa que você veste, não é a sua nacionalidade, não é o estado que você nasceu. Só tem uma coisa que nos separa de Deus. Isaías escreveu 59 e 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto em vós, para que vos não ouça. Em nosso estado natural, não há nada de bom em nós. Somos zambujeiro, oliveira brava, irmã Patrícia. Somos pecadores, nós somos maus. Na nossa natureza normal. Aleluia. Jesus disse, irmão, que nós sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. E nós somos maus. Na nossa natureza, nascemos com o pecado. Nós éramos desse zambujeiro, assim, oliveira brava, espinhenta, frutos maus. Como será conhecido de
antes de Cristo. Nós temos uma vida, irmão, antes da oliveira e depois da oliveira. Antes de Cristo, depois de Cristo. Tem o Marcelo, irmão, antes de Cristo. Falava palavrão, gritava, mentia. Mas depois de que eu fui enxertado na oliveira, oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Aí acontece o que o nosso presbítero Juarez leu e que eu anotei aqui, ó, Efésios 4. Aquele que falava mentira, agora não fala mais, porque ele é uma nova criatura. Aquele que roubava não rouba mais, agora ele trabalha para poder sustentar. Aquele que enganava não engana mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que andava no pecado, agora não peca mais. Pecado na vida dele agora é um acidente, não é uma prática de vida diária. Aleluia! Adultérios, prostituições, mentiras, glutonarias, bebedice, inveja, contenda, roubo, homicídio, vícios, todo fruto mal, porque a árvore mal não pode dar bom fruto. Do zambujeiro bravo pode sair um fruto bom, se a raiz e a árvore é ruim. Aqui Jesus disse, Mateus 7, ó, que lindo. Jesus dizendo no sermão da montanha. Mateus 7, 16 ao 20, ó. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Está entendendo? Aleluia, as oliveiras Jesus, os ramos quebrados de Israel, e a oliveira brava, o zambujeiro que foi enxertado na oliveira, é nós, é eu, é você, somos gentios. Vamos para a conclusão já. Mateus 7, do 16 ao 20, ó. Aleluias. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bom fruto. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecer. Olha aí, ele estava condenado. Ele ia cortar essa oliveira brava e ia jogar no fogo. Aleluia. Mas um dia a oliveira subiu no alto de uma cruz, se entregou a sua vida por mim e por você. E aí na cruz do Calvário começou a enxertar todos aqueles que confessam a Ele como Senhor e Salvador. Ele enxerta o jambuzeiro na oliveira verdadeira. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa identidade era de zambujeiro. Mas um dia fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo. Contra a nossa natureza fomos libertos do jugo da opressão do pecado. A inclinação natural era que contaminássemos a oliveira com nosso fruto impróprio. Mas Jesus mostrou-se poderosamente mais forte que o pecado, vencendo por nós. Nós nos tornamos participantes da essência da oliveira. Aleluia. Romanos 6, 22. Só em Romanos 8. Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Romanos 6, 22. Agora o nosso fruto, irmão Evandro, não é um fruto do pecado, não é um fruto que faz coisa errada, é um fruto de santificação, porque estamos enxertados na oliveira. Agora meu fruto é bom, irmão. Agora eu não dou mais espinho. Agora meu fruto não é azedo, não. É doce como mel. Oh glória, agora suas palavras são temperadas com sal. Agora o seu testemunho é diferente, como o pastor citou aqui ontem. Antes você era conhecido na empresa, meio de amigo, como A, B ou C. Você tinha lá um codinome, você tinha lá um vulgo, você tinha lá um apelido que te chamavam. Aleluia, agora você vem para Cristo, meu irmão, é a irmã. Aleluia, isso não tem preço, isso é a marca, isso é o fruto da oliveira. Glória a Deus. Jesus nos contaminou. Eu escrevi isso aqui quando meditava à tarde. Jesus nos contaminou com a seiva da oliveira, com a sua essência divina. Aleluia, o que ele toca é transformado, irmão Eric. Sabe por que Jesus tocou em leproso? Mesmo sendo judeu, ele não podia tocar. Porque ele não se transformou em leproso. Ele que curou o leproso
leproso. Sabe por que ele tocou no morto, no filho da viúva de Naim? Ele não podia tocar em morto como judeu. Aleluia. Porque o que toca em Jesus, irmão, não contamina ele. É ele que transfere o seu poder. Ele curou o leproso, ele ressuscitou morto, ele tocou em mim, você que era pecador, e nos transformou em santos na tua presença. Aleluia. E uma vez ligado a ele, versículo 18 de Romanos 11: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a ti. Nossa vida agora é dirigida por Jesus. É Ele que determina o nosso sustento e sabe o que necessitamos para sobreviver. Os ramos não se rebelam contra a raiz. Sabe que a vida deles está nela. Só por Ele é que existimos. Há ainda uma marca que fica no enxerto, é ou não é? Não sei se alguém aqui já fez alguma cirurgia que precisou fazer um enxerto, mas fica uma cicatriz, porque há um corte, há uma incisão. Aleluia. Jesus tem uma marca. Deixou uma na cruz do Calvário, uma em cada mão e uma em cada pé. Bendito seja o nome do Senhor. E nós, quando fomos enxertados nele, também temos uma marca. Bendito seja o nome do Senhor. A marca dele fica em nós, e através dela o mundo vê em nós a transformação do sambujeiro em uma oliveira frutífera. Aleluia. Para concluir, não devemos nos achar melhores do que os judeus. Pelo contrário, o salmista nos ensina a orar pela paz em Jerusalém. A minha oração aqui, quando eu me ajoelho agora antes de começar o culto, a maior parte dela foi por Israel, foi pela nação de Israel, pelo ministro de Israel, que eles se convertam, que eles creem que o Messias já veio, porque se o arrebatamento acontecer, será duro para eles. O anticristo vai com mão de ferro. Já tivemos um exemplo na história, por volta do ano 170 a.C., o Antíoco Epífanes foi um tipo de anticristo, profanou o templo, ele erigiu um altar a Zeus no templo de Jerusalém. Ele sacrificou um porco, irmão, em cima do altar, que era um animal imundo, impuro para os judeus. Ele zombou, ele oprimiu, ele perseguiu a nação judaica, e 10 milhões de vezes pior fará o anticristo com a nação de Israel. Ore por Israel. Não se ache melhor porque você creu em Cristo. Ele falou para Tomé: bem-aventurados que não viram e creram. Mas nem por isso nós somos melhores, irmão, que os israelitas, não. Nós não podemos desprezar o que Paulo fala no contexto, mas apenas orar pela sua salvação. Deus tratará com eles. Façamos nossa parte, que é frutificar. E se em algum momento, irmãos, obedecermos, nós também seremos cortados, como ele termina dizendo do 20, 21 e 23. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te soberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que são israelitas, teme que não te não poupe a ti também. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, a justiça de Deus. Porque se nós caímos, 23, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar. 24, porque se tu foste cortado no natural sambujeiro, e contra a natureza enxertado na oliveira, quanto mais esses são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Ou seja, vai chegar o dia que Deus vai unir. Deus vai pegar aqueles ramos quebrados, vai enxertar nele de novo, e nós já estamos, permaneceremos enxertados em Cristo, que é a oliveira verdadeira. E a última referência, 2 Coríntios 5,17. Agora que nós estamos em Cristo, agora que nós estamos na oliveira verdadeira, e foi lido aqui em Efésios capítulo 4, 22 ao 24, 25, o nosso presbítero Juarez leu.
Assim que se alguém está em Cristo, você está em Cristo, você era zambujeiro, oliveira brava, que nem eu era, e fomos enxertados na oliveira verdadeira, tem que dar fruto, tem que ser diferente, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora nós nos alimentamos da seiva da oliveira, agora você não é mais zambujeiro bravo, você foi transformado, nós fomos transformados na oliveira verdadeira. Amém? Amém. Entende a palavra? Veja, inteligente assim, entende a palavra, que a palavra é pregada, ensinada, explicada, para que nós possamos sair aqui com entendimento. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de nós darmos aviso, orar para encerrar, quero fazer um apelo, convite. Você que está aqui, ainda não é cristão, quer entregar sua vida a Jesus,